Fala pessoal, tudo certo? Renan Bock aqui, mais conhecido como Resks, e hoje eu trouxe aqui para vocês um CTF que rolou aí no Hack the Box, né? Chamado Hack the Bull. Foi um CTF de Halloween e foram 25 desafios divididos em 5 categorias e eu alcancei aqui uma posição de 786 dentre mais de 6 mil pessoas que participaram, né? E consegui concluir 8 dos 25 desafios até agora, né? Porque eles permitiram que você baixasse os arquivos e eu vou continuar trabalhando em cima desses desafios porque eu achei eles muito interessantes. E como eles são no nível iniciante, mas não é aquele negócio que a gente sempre vê, eu decidi fazer alguns vídeos aqui demonstrando como que eu consegui resolver os que eu consegui, né? Porque como são desafios inéditos, eu tive que raciocinar toda a solução do zero. Então eu vou demonstrar aqui mais ou menos como eu pensei para aquelas pessoas às vezes que até participaram, mas não conseguiram resolver algum desses exercícios, ou então uma pessoa que não participa, mas está querendo saber como é que é, acho que é de grande valia. Então, aqui não tem como ver os desafios mais, mas tem que como ver o scoreboard aqui. Mas eu tenho aqui no VirtualBox uma máquina virtual com Kali Linux instalado, para onde eu baixei todos os desafios, né? E nesse primeiro vídeo eu vou fazer 2 desafios web que eu achei bastante interessantes e acho que vale a pena demonstrar o que rolou aqui, porque tem a ver com Python, Flask ali, né? Uma coisa que é bem utilizada hoje. Então, eu vou entrar aqui em Downloads, eu criei uma pasta específica, todos esses são os desafios, né? Em arquivos zipados, e eu passei os que eu consegui concluir aqui para essa pasta. O primeiro vai ser o Evaluation Deck, que é o que está nessa pasta aqui. Depois eu até posso passar aqui esses arquivos, porque eles todos, em maioria, são arquivos Docker que você consegue fazer a build ali com esse arquivo bash aí, né, script, e você vai ter as imagens no seu Docker. Eu consigo dar um sudo docker images aqui, e eu tenho aqui o Evaluation Deck, o ID é esse aqui, então eu vou subir uma instância do Docker aqui, dessa imagem que corresponde ao desafio, né? Já que não tem mais como utilizar a instância que o Hack the Box sobe lá pra gente. Então, é um desafio web. E aí já está rodando aqui localmente, né? Eu vou abrir o Burp Suite, porque sempre que é web eu gosto de usar o navegador do Burp Suite, porque ele já passa pelo proxy e vai registrando no histórico lá o que está rolando por baixo dos panos. Mas é interessante aqui também, nesses dockers aí que eles disponibilizaram, que às vezes você pode fazer o debug até aqui, nesses eventos do Docker. Às vezes ele dá um erro no código Python e ele exibe aqui pra gente. Então é interessante também fazer tanto a análise estática do código quanto a análise dinâmica e ver aqui também o que o Docker está acusando pra gente, né? Então eu vou abrir o browser aqui do Burp Suite e vou acessar o desafio. Aí tinha uma historinha lá que fizeram o jogo, tudo mais, mas basicamente como o jogo funciona, você clica numa carta e ou ele tira dano do fantasma ou ele cura a vida do fantasma. E aí, isso é randômico e tudo mais,
mas a gente já consegue vir aqui no histórico do Burp Suite e ver que ele faz um post para uma API aqui nesse endpoint getHealth, passando 3 parâmetros. A vida atual, que é isso aqui, o HP, o attack power, que vem da carta, né? E aí o operator, que é se vai adicionar ou subtrair. Beleza. Então você vê que ele faz esse cálculo aqui. Se quiser fazer uma análise estática do código, dá para você vir aqui naquela pasta lá que você extraiu, que foi onde você rodou o script aqui para buildar a imagem lá do Docker. E aí dentro de Challenge tem os arquivos aqui referentes ao Flask aqui, que é o serviço que está rodando essa aplicação em Python. Então você vê que no main.py não é onde a gente está querendo chegar, nem no útil.py. Aqui tem, dentro de templates, tem o index.html, tem as imagens estáticas, e em blueprints você tem o roots.py, roots da API, né? Ó, você vê que se você passar parâmetro nenhum, ele renderiza o index.html. Agora, se você fizer o post aqui nesse endpoint da API, você vai passar esses 3 parâmetros que são aqueles que a gente viu lá, current, health, attack power e operator, e ele vai dar um compile aqui, ó, com esses parâmetros. E eu não sabia o que o compile fazia. Então, o que eu fiz? Santo Google, e joguei aqui, ó, compile Python. Aí, aqui a gente começa a ver que você faz o compile e aí você passa um valor aqui para ele. E esse valor tá aqui, nesse caso do exemplo, né? E você percebe que quando você dá o /n, você pula uma linha, e aí, por exemplo, declara outra variável. Pula uma linha, e é como se fosse um ponto e vírgula, se você fosse fazer um one-liner ali de Python. Eu até comecei a ler aqui, ó, e ele em algum momento explica esse negócio do /n aí. Então, o que a gente vê? Eu vou até usar aqui, porque ele já está buildado lá no Docker, né? Ele vai pegar essa string aqui, ó, e aí o current health, ele vai fazer o seguinte: result igual. Você vê que ele pega o current health que está aqui na nossa API, ó, que é 100. Só que ele joga um int aqui antes, ó. Então, se eu fosse fazer qualquer coisa aqui, ia dar errado, porque ele está passando para dentro de um int, que é para transformar em inteiro. Então, se eu fosse passar qualquer código aqui, etc., ia dar errado. Aí ele vem no operator, que no caso ele ia renderizar esse menos aqui, e o int attack power, que é o 22. É isso que ele está me falando aqui, que ele vai fazer com esses parâmetros que eu passei aqui. Só que aí o que acontece? Ele está nesse formato no compile aqui. Então, por exemplo, se eu colocar um /n aqui, ó, que seria o correspondente a eu pular de linha, eu ia gerar isso aqui, ó. Se eu coloco um /n aqui, por exemplo. E aí me sobra o operator. Se eu coloco um /n aqui, é como se eu estivesse fazendo isso aqui, certo? E esse código de Python vai ser interpretado de cima para baixo. Então eu falei que o result é isso aqui. E agora eu vou definir o operador. Eu posso colocar aqui
o barra N, porque ele foi para a linha de baixo, né? E aí eu coloco A igual open. E aí para a gente abrir e ler um arquivo em Python, você coloca ele, vamos supor, flag.txt. E aí você passa o parâmetro read. E aí você coloca um ponto read que você vai ter em string. Isso aqui virou uma string agora. E aí eu colocaria um outro barra N para pular aqui para baixo. E eu teria que dizer assim, result. Aliás, eu posso até, em vez de colocar aqui eu coloco result e aqui eu coloco B igual, porque senão ia ficar esse int 22 solto aqui, ele ia dar erro no código Python. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui para eu alcançar esse resultado? Porque depois ele vem aqui e renderiza o result aqui, tá vendo? Ó, a variável result. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou armazenar o que eu li de dentro do arquivo flag.txt e ele vai trazer para mim como resposta. Então, beleza. Como que eu faço para isso aqui acontecer lá? Eu tenho aqui, então, até agora, result igual a 100. E aí aqui eu vou colocar o barra N para pular de linha. Aqui eu tenho que mandar para o repeater. Senão eu não consigo editar. Eu vou colocar o barra N result igual a open flag.txt e o read.read. Então agora o result tem esse valor aqui, que vai ser o que está escrito dentro do arquivo flag.txt. Aí eu pulo uma linha e falo que B igual, por quê? Porque vai falar B igual a 22. Se a gente der um send aqui, ó, consegui a bandeira. Então, eu não sei se ficou bem claro ou se ficou confuso isso aqui, mas então vamos pegar esse parâmetro aqui, ó, e vamos colocar aqui no lugar de operator, certo? É a mesma coisa que tá isso aqui, ó. Você tem o compile, dentro do compile, se você dá um barra N, ele pula de linha. Então eu tenho aqui result igual a int 100, pula a linha, result igual a open papapá pipipi até o read, pula a linha, B igual a int 22. Foi assim que a gente acessou e conseguiu pegar a flag aqui. E aí, muito interessante, isso é uma questão ali de uma vulnerabilidade na API, no parâmetro da API, né? Porque você vê aqui que tanto o attack power quanto o current health, eles são tratados. Ele faz questão de garantir que é o inteiro. Mas aqui ele passa o operator sem tratamento nenhum. É isso que abre espaço para essa vulnerabilidade. Então a gente resolveu aqui o primeiro, que é o do Evaluation Deck. Então eu vou deixar tudo certinho zerado aqui para a gente conseguir. Ele já parou o Docker ali, ó. Você vê que realmente é o Flask que está rodando ali. Então a gente vai para o segundo desafio, que é o Spookfire. Ele também é um aplicativo em Flask ali, mas o problema dele não está em API. O problema dele a gente vai descobrir agora. Então eu vou jogar aqui um sudo docker images para eu ver o ID aqui do Spookfire. Eu acho que eu não dei build, eu usei o próprio a própria instância lá da Hack the Box, mas é legal porque aí eu já consigo mostrar aqui como é que faz. Você simplesmente vai dar um chmod mais x no build docker.sh e depois você dá um sudo e executa esse script aqui, shell, que ele já vai cuidar de tudo, ó. Ele já
dá todos os comandos para o Docker e tudo mais, e já sobe a aplicação. Tá aqui, ó, muito fácil. E aí, tudo bem, tenho aqui esse name Spookifier, você entra o seu nome do Halloween aqui, eu vou colocar Hasks, e aí ele traz uma abordagem aqui, ele traduz para uma letra toda assustadora e tudo mais. E a gente já pode ver que ele passa aqui o seu input num parâmetro get, parâmetro text. O que a gente vai fazer? Vai abrir isso aqui no navegador. Se bem que ele ficou todo bugado aqui, hein? Quebrou tudo. Mas eu só quero a requisição que ele capturou aqui, ó. Essa foi a requisição. E aí eu fiquei curioso como é que ele faz essa tradução, de trazer essa letrinha diferente aqui e tal. Para isso a gente pode recorrer, nesse caso, à análise estática do código. A mesma coisa, dentro de challenge, application, você tem aqui o util.py e o main.py. Vamos ver onde que tá. Tá aqui, ó. Aqui você vê que ele trabalha com template, né? Mako, que é um tipo de template lá do Python. E aí ele faz essa tradução praticamente com dicionários, né? Ele tem o dicionário e ele pega o input que você fez lá, compara caractere por caractere, e o que for correspondente ele traz aqui nesse negócio assustador. Só que aí a gente vê que aqui ele renderiza depois as 4 versões do nome aqui, né? E aí eu falei assim, bom, eu tenho um parâmetro get aqui, que é o text, né? O que eu faria? Eu gostaria de fazer um fuzzing nesse parâmetro para ver se eu consigo alguma resposta que não deveria ser aquela, né? Uma resposta inusitada por parte da aplicação. Então eu joguei no intruder, ele já identificou o parâmetro aqui automaticamente, e a hora que eu fui escolher o payload, eu não tinha ideia de que payload escolher, eu vim aqui em seclists, que é um compilado de word lists, né, de cibersegurança, fuzzy, e comecei a ler aqui. Aí eu vi aqui, ó, Template Engines Expression. Pum! Você vê que ele traz várias expressões para serem avaliadas nos mais variados formatos, né? E realmente faz sentido, porque é assim que o Python traz o código a ser avaliado quando ele está trabalhando com template, né? Aí eu joguei um Start Attack aqui. Pum! Burp Suite é o grande aliado do Pentester Web, né? Aí, primeira coisa que me chamou a atenção aqui foi, nessa requisição 10 aqui, ele deu um erro. Ele deu um erro. E até se eu vir aqui no Python, eu consigo ver qual foi, no Docker, eu consigo ver qual foi o erro. Ó. Name error, undefined, tal. Aí eu falei, bom, a sintaxe deve ser cifrão chaves, né? E aqui para cima tem outro cifrão chaves que é esse aqui, ó. Na resposta, você vê que ele calcula o valor, ó, 42 vezes 42, 1764. A gente, para validar, vem aqui, ó, coloca qualquer expressão aqui. Pode ser 3 vezes 3. Ele trouxe 9. Então você já começa a sentir um cheiro de vulnerabilidade, né? Então, o que acontece se a gente jogar aqui que nem a gente fez no último exercício, jogar um open, o nome do arquivo, que sempre está aqui em 2 pontos para trás, que é um diretório acima, flag.txt, um read, e aí, fecha o parênteses aqui, .read. Bom, deu um erro. Só que a gente pode dar uma olhada aqui no próprio debugger do Docker. E aí ele fala aqui, ó, no such file or directory, /flag.txtr.
Então ele está pegando esse parâmetro aqui que eu passei e está concatenando com flag.txt. Tanto que se eu colocar aqui teste, ó, flag.txt teste. Então, é óbvio que não vai achar. Eu me livro desse teste aqui, jogo puro aqui flag.text e aqui está a flag do segundo desafio. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque eu não quero que ele fique muito longo, mas já deu para ter uma noção aí de quantas variedades de vulnerabilidade a gente pode ter no mesmo serviço ali, né? Você tem um Flask, que é um framework ali de web para Python, e no mesmo framework a gente encontrou uma vulnerabilidade de API e uma vulnerabilidade de template, e ambas foram resolvidas com conhecimento em programação em Python. Isso é muito legal. Espero que tenha demonstrado aí como que eu raciocinei para chegar nas respostas, né? E eu vou trazer mais vídeos desse CTF aí, sobre forense, sobre engenharia reversa, sobre todos os tipos de desafio que eu consegui resolver aí. Um grande abraço, espero alguns feedbacks aí e até mais.